Milionário entra na garagem e congela ao ver a mendiga virgem que o esperava com segredos. A tempestade rugia lá fora, trovões rasgando o céu carregado, relâmpagos iluminando o horizonte como lanternas de um mundo em desespero. Lucas apertou os punhos, sentindo o fio da chuva ainda em suas roupas, enquanto descia os degraus do luxuoso prédio no centro da cidade. Seu apartamento parecia um castelo isolado no coração da selva urbana. Vidro espelhado refletindo luzes neon, carros importados alinhados como troféus de uma vida que parecia fora de alcance para qualquer um. A chave girou na porta da garagem, elétrica com um estrondo metálico. O silêncio da madrugada foi engolido pelo barulho dos pneus se aproximando. Mas quando Lucas entrou, congelou. No meio daquele espaço abarrotado de máquinas reluzentes e odores de couro novo, uma figura estava ali, uma mulher, magra, suja, com olhos. E, por algum motivo que fazia o peito de Lucas apertar, ela falou com voz trêmula, lenta, carregada de verdades que cortavam como lâminas. Eu sou filha do seu pai. Aquelas palavras rebotaram na cabeça dele, detonando um turbilhão. Maria revelou algo surpreendente. Era virgem, carregava uma história de abandono, traição e dor, e acreditava que o homem que construíra aquele império financeiro monstruoso, o pai deles, havia deixado para trás uma filha secreta, uma sombra nas contas, um segredo enterrado nas paredes daquele mundo brilhante que Lucas habitava. Ele deu um passo para trás. O coração batia na garganta, as mãos tremiam. Como poderia alguém assim, de repente, ameaçar tudo o que ele construiu? E se fosse verdade? Se ela fosse realmente sua irmã, o parente que nunca soube existir, o medo sufocava. Havia um nó no estômago, um silêncio pesado preenchendo o ar como uma sentença. Lá fora, a chuva continuava a açoitar a cidade, fazendo a luz do portão vibrar em um ritmo quase hipnótico. A tensão crescia, o passado obscuro do pai deles começava a abrir fendas, escândalos antigos, cartas escondidas, promessas falsas. Lucas sentia que o chão sob seus pés rachava, prestes a engolir tudo. Mas o pior ainda estava para vir. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, seu rival nos negócios, Rafael, já estava arrumando para a jogada que poderia destruir Lucas para sempre. Soube do segredo de Maria. Estava pronto para usar essa bomba para acabar com o império, para sinalizar que o milionário não passava de um homem feito de fantasmas e mentiras. Lucas olhou para Maria. Viu nela não só uma ameaça, mas uma mulher vulnerável, talvez tão perdida quanto ele. O dilema o consumia: proteger seu nome, seu dinheiro, ou proteger a irmã que apareceu do nada, querendo um lugar nesse mundo frio. Afinal, até onde ele iria para proteger uma família que nem sabia que tinha? O segredo de seu pai, escondido em sombras e verdades dolorosas, parecia prestes a explodir. Mas a verdade, essa, Lucas ainda não tinha coragem de encarar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou para Maria, a revelação dela ainda martelando em sua mente. Era um turbilhão de sentimentos. Ele nunca imaginara que sua vida pudesse desmoronar tão rapidamente. O lugar que ele considerava seu refúgio se tornava um espaço de incertezas, de verdades amargas. Mas antes que pudesse articular uma resposta, um estrondo violento ecoou na garagem. A porta se abriu com um impacto brutal, e a luz ofuscante dos faróis de um carro invadiu o local. Lucas se virou, o coração disparado. Não era Rafael, mas um grupo de homens robustos, com semblantes ameaçadores, armados com paus
e algo que parecia um spray de pimenta. Eram os capangas de Rafael, prontos para uma operação que Lucas nunca poderia ter antecipado. "Vamos lá, Lucas", gritou um deles, um sujeito de cabelo raspado. "Temos um recado para você." Maria, assustada, gritou, mas foi silenciada por uma das sombras que se aproximava. O mundo à sua volta parecia se expandir em câmera lenta. Lucas pegou coragem e, com um movimento rápido, puxou Maria para trás dele. "O que vocês querem?" A voz dele saiu mais firme do que esperava. "O seu império, garoto", disse outro homem, avançando com um sorriso sarcástico. "E isso inclui essa mendiga." Corações em chamas, Lucas sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Ele não sabia quem eram aqueles homens, mas a raiva crescendo dentro dele era palpável. Era tudo o que Rafael sempre desejou. Uma oportunidade de acabar de vez com Lucas e tudo o que ele construíra. "Baixem as armas. Isso não precisa acabar assim", ele gritou, tentando ganhar tempo. Os homens riram. Um deles se aproximou mais, a fúria estampada no rosto. "Não se preocupe, Lucas. Isso vai ser rápido, e você saberá o verdadeiro nome da sua irmã." Uma batida no vidro da porta da garagem chamou a atenção de todos. Era um carro da polícia, as luzes piscando e os sirenes ensurdecedores. Os homens imediatamente hesitaram. A tensão no ar se intensificou como um estalo. Lucas percebeu que aquela era sua chance. Em um movimento brusco, ele puxou Maria e correram em direção à saída. O caos tomava conta da cena. Os capangas se dispersaram, alguns gritando ordens, outros tentando escapar. Mas antes que chegassem à porta, uma das sombras alcançou Lucas. "Você não vai escapar tão fácil, irmão." As palavras do homem congelaram Lucas. Irmão? O que ele queria dizer com isso? Mas nesse intervalo, um disparo ecoou. Não era um tiro, mas sim um alerta. Um aviso da polícia, dando tempo de sobra para que Lucas e Maria se jogassem para fora da garagem. Ambos caíram na calçada. O céu tempestuoso parecia refletir o caos dentro dele. Mas antes que pudesse respirar, a polícia já o cercava, e um oficial gritou: "O que está acontecendo aqui?" A pressão aumentou. A polícia estava ali, mas Rafael, as ameaças, Maria. Tudo parecia entrelaçado numa teia que ele agora não conseguia mais desvendar. No rosto de Maria havia algo mais. Seus olhos clarearam e Lucas percebeu um detalhe que havia ignorado em meio ao pânico. Uma pequena tatuagem em seu pulso, algo que parecia uma letra, um símbolo que ele conhecia muito bem. A ficha começou a cair, como se chocasse com a realidade gritante do momento. A verdade de quem Maria realmente era poderia ser muito mais complexa do que ele imaginava. Mas o que mais poderia ela esconder? Os policiais avançaram. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele não tinha respostas, nem ideia do que estava prestes a descobrir. Mas uma coisa era certa: tudo mudaria a partir daquele instante. A tempestade que rugia lá fora era insignificante perto da que se formava dentro dele. E enquanto as sirenes ecoavam pela cidade, a única pergunta que restava era: até que ponto ele realmente conhecia sua própria família? Lucas e Maria estavam no chão, ofuscados pela luz das sirenes e a presença dos policiais. O caos girava em torno deles como um furacão. Por um momento, parecia que a esperança poderia surgir naquelas luzes azuis e vermelhas. Mas, naquele exato momento, tudo mudou. Um dos policiais se aproximou com um olhar sério, mas seus olhos estavam cheios de algo mais. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele conhecia aquele rosto. Não era apenas um policial aleatório. Era Pedro, seu amigo de infância. O mesmo Pedro que anos atrás tinha se afastado depois de uma briga dentro da escola. O homem que ele não via há uma década estava agora bem diante dele. E outro detalhe o fez gelar de vez. Pedro estava com uma expressão que Lucas nunca havia visto. "Lucas", começou Pedro, a voz embargada. "Você precisa saber da verdade sobre Maria." No instante em que as palavras saíram da boca de Pedro, o mundo de Lucas desmoronou de novo. O que ele estava falando? O que mais poderia haver de tão aterrador? O que você quer dizer com isso?
A voz de Lucas ecoou em um misto de desespero e confusão. Pedro olhou em volta, inseguro, como se a revelação fosse pesada demais para ser dada na presença da polícia. Ele inclinou-se um pouco mais perto, os olhos fixos em Lucas, e com uma voz quase inaudível, disse: Maria não é apenas a filha do seu pai. Ela é também um produto de um acordo que seu pai tinha com uma organização secreta. E essa organização está de olho em vocês. As palavras pesaram no ar, como uma tempestade que não mostrava sinais de passar. O que ele estava dizendo? Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer novamente. Tudo o que ele sempre conheceu estava prestes a ser revelado. Um dos capangas de Rafael, ainda de pé, começou a rir. Era uma risada baixa e sarcástica. Isso é um conto de fadas, amigo. Seu velho papai pode não ser o que você pensa. E essa menina aqui pode acabar sendo a sua ruína. Lucas sentiu a raiva borbulhar. Ele não tinha certeza se deveria acreditar em Pedro ou nas palavras vazias do capanga. Mas a tensão no rosto de Maria indicava que ela sabia mais do que estava disposta a dizer. O olhar dela passou do medo para uma determinação silenciosa. E então, em um movimento brusco, Maria puxou a manga de sua blusa. Um pequeno papel amassado caiu de lá, escorregando pelas pedras do chão. Era uma mensagem, um pedaço de uma verdade mais profunda. Se eu não voltar, tudo será revelado. Não confie no que você ouviu. Lucas se jogou para pegar o papel, olhos arregalados. A mensagem estava incompleta, mas uma coisa era clara. Havia muito mais em jogo. Uma sombra de incerteza cobriu seu rosto. O que mais você sabe, Maria? Lucas perguntou, a voz trêmula. Maria mordeu o lábio, hesitando. Mas o peso da situação finalmente a venceu. Em coisas que não posso explicar agora. Mas a verdade sobre nosso pai. Ela olhou para os capangas, depois para a polícia. Pode mudar tudo. Eles não são quem você pensa que são. As palavras de Maria ecoaram em sua mente como um relâmpago atravessando a noite. Ele olhou para Pedro, que parecia em conflito entre proteger um amigo e revelar mais verdades sombrias. E enquanto todos cercavam a cena, Lucas percebeu que as próximas palavras que saíssem da boca de Maria poderiam mudar não só suas vidas, mas todo o curso da sua história. Mas foi nesse instante que um intenso barulho de pneus rangendo e um grito cortante ecoaram, como se tudo tivesse se desfeito. E outro carro entrou em cena, um veículo preto de janelas escuras. Era Rafael, e ele estava prestes a fazer sua jogada final. A adrenalina disparou. Com o coração na garganta, Lucas sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e que talvez a verdade sobre sua família fosse muito mais aterradora do que ele poderia imaginar. Lucas olhou para a porta do carro que acabara de parar, seu coração batendo acelerado. Rafael com um sorriso arrogante estampado N. Agora a tensão no ar era quase palpável. Lucas sentiu que tudo estava prestes a desmoronar de novo. Ah, Lucas! Rafael começou, levantando as mãos num gesto de cumplicidade, como se estivesse apenas conversando entre amigos. Você realmente não entende. Não entende quem você está defendendo. Uma onda de nervosismo percorreu Lucas. Maria, ao seu lado, apertou a mão dele, buscando apoio. O olhar dela era um misto de medo e determinação. Mesmo assim, o sorriso desonesto de Rafael o deixava nervoso. Para mim, você é só um brinquedo, Lucas. E essa? Ele apontou para Maria. Pode ser sua ruína. Chega! Lucas gritou, sua voz soando mais forte do que imaginava. Ele não podia deixar que Rafael o intimidasse. Rafael deu um passo à frente, segurando um pequeno objeto brilhante entre os dedos. A luz refletia em seus olhos. Era um pendrive, uma pequena lembrança do seu pai. Dentro dele são segredos que você nunca quis saber e que Maria está prestes a revelar. Uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. O que mais poderia existir? O que estava nesse pendrive? Maria olhou para ele, seus olhos se arregalando. Havia um medo profundo nelas, mas também uma pergunta não feita. Em quem ele realmente podia confiar?
Você tá mentindo, Lucas exigiu, mas a dúvida começou a brotar dentro dele. É isso que você gostaria, não é? Rafael sorriu de uma forma quase doentia. A verdade é uma arma poderosa, meu amigo. E você não quer que ela caia nas mãos erradas. Foi nesse instante que tudo mudou. Um estrondo ecoou, e como um incêndio a confusão se alastrou. Uma fã surgiu das sombras, atravessando a rua, e antes que Lucas pudesse entender, a porta traseira se abriu. Homens encapuzados, armados com fuzis, saltaram para fora. E pânico tomou conta. Um dos capangas de Rafael gritou algo, e em um sampler de gritos e sirenes, tudo virou um caos de ação. Maria gritou, e Lucas, no impulso, puxou-a para perto, sentindo seu coração acelerado. O que está acontecendo? Os homens armados começaram a disparar. O som dos tiros reverberava pela garagem, transformando o lugar em um campo de batalha. Lucas sentiu o ar lhe faltar. Ele nunca havia imaginado que sua noite poderia ficar tão perigosa. Lucas! Gritou Maria, mas ele mal conseguia pensar, sua mente rodando como um carrossel. Ele se lembrou do pendrive, do que Rafael havia dito, o que contava a verdade sobre seu pai. Mas antes que pudesse se mover, um dos homens encapuzados se dirigiu diretamente para ele. O rosto balançava entre sombras, mas os olhos eram fervorosos. Estamos aqui para levá-los, Lucas. O jogo mudou. Então tudo se dissolveu em um ruído ensurdecedor. O capanga estendeu a mão, mas no momento que Lucas olhou para ele, a realidade se entrelaçou com um flash de reconhecimento. A tatuagem no descobrindo o pulso de Maria, uma letra que ele conhecia demais. Espera! Lucas gritou, quase sem respirar. A conexão de quem ela realmente era começou a se formar na mente dele. E neste instante, tudo fez sentido. Não, você não pode ser. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Lucas, o que você acha que sabe não é tudo. Mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou. O impacto levou a vida dela para longe de Lucas. E a verdade que ele estava prestes a descobrir se tornou um mistério ainda mais profundo. O caos voltou com força total e ele percebeu que sua vida, suas crenças e todo o seu mundo estavam nas mãos daquela noite fatídica. Ele se virou para Rafael, que sorria triunfante, mas a vitória fugidia. Lucas agora tinha perguntas. E a verdade poderia ser mais perigosa do que ele poderia imaginar. O jogo estava apenas começando, e a tempestade que rugia lá fora parecia ser apenas um eco distante do que estava por vir. Lucas mal teve tempo de processar a verdade pesada que saíra dos lábios de Maria. O tiro que ecoou em meio ao caos, como um trovão, tirou do transe. Ele a puxou para mais perto, a adrenalina pulsando em seu corpo. Os tapangas de Rafael estavam se espalhando, e agora homens encapuzados também ameaçavam a segurança deles. Quando Lucas olhou de novo para a varanda do carro de Rafael, seu pior pesadelo estava se concretizando. Rafael começou a rir, mas não o riso de felicidade. Era um riso gélido, como se tudo isso fosse um jogo para ele. Você não consegue ver, Lucas. O que você está defendendo pode ser seu maior erro. Lucas revidou, sem perder a coragem. E você acha que eu vou ficar aqui ouvindo suas mentiras? Mas Rafael já não prestava atenção nele. Ele tinha os olhos em Maria, que tremia ao seu lado. Não se preocupe, irmãzinha. Em breve você verá que a família não é o que parece. O ar estava carregado de tensão. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Algo na forma como Rafael usou a palavra irmãzinha o deixou inquieto. Ele estava prestes a confrontar Rafael quando um dos homens encapuzados avançou para ele, segurando um papel na mão. Uma ordem? Um pedido? Acho que isso é para você, Lucas, gritou o capanga, jogando o papel na direção dele. Lucas pegou o papel com mãos trêmulas. Quando abriu, seus olhos se arregalaram ao ver uma foto que fez seu coração parar. Era uma imagem antiga, desbotada, de uma mulher. Ele a conhecia. Era a mãe dele, mas ao lado dela, uma outra mulher, com uma expressão que o fez sentir uma onda de reconhecimento e confusão. Olha quem tá na foto. A voz de Rafael cortou como uma faca. Sua verdadeira mãe.
Os olhos de Maria se arregalaram. O quê? Lucas, isso não pode ser verdade. É verdade sim, Rafael gritou, quase delirando de satisfação. Sua mãe tinha um segredo. Uma conexão, não só com seu pai, mas com essa organização da qual você nunca soube. Maria olhou para Lucas, cheia de dúvidas. Como se a confiança que havia naqueles poucos momentos estivesse desmoronando. Ele a apertou ainda mais perto, como se pudesse protegê-la daquele mundo que não fazia sentido. Mas ele também estava intrigado. O que é essa organização? E qual o papel da mãe deles nessa história toda? Antes que pudesse articular uma resposta, o estrondo de um novo tiro cortou o ar, seguido pelo som de alarmes de carro. A polícia estava prestes a invadir, mas Lucas já não sabia o que era real. Podia sentir a pressão aumentando. Ele era um milionário, mas de quem ele realmente era filho? O medo começou a invadi-lo, como um veneno. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Se você não fizer isso agora, Lucas, Rafael provocou, balançando o pendrive. Eu posso facilmente expor tudo o que você esconde. A neurose cresceu. Ele queria saber a verdade. Precisava. Mas o preço parecia muito alto. Era uma armadilha? Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. E com o som da polícia se aproximando, a única coisa que restava na mente de Lucas era: qual verdade era mais perigosa? Como num movimento ensaiado, Maria deu um passo à frente, decidida. E antes que Lucas pudesse detê-la, ela disparou. Eu sou mais do que isso, Rafael. Você nunca vai me controlar. O olhar de Rafael mudou. Ou talvez algo no ar fez as coisas mudarem. Um silêncio mortal tomou conta. E a tensão grudou na pele de Lucas. Estavam todos próximos. Ele não tinha certeza sobre quem estava do seu lado, e num momento de desespero perguntou-se: se Maria não era uma mendiga, quem ela realmente era? As luzes da polícia invadiram a garagem, e Lucas percebeu que o verdadeiro jogo estava prestes a começar. A verdade, como um monstro escondido nas sombras, estava prestes a sair. E ao olhar para aquela foto, seu mundo começou a girar. A única certeza que tinha era que nada jamais seria como antes. E as perguntas o perseguiam. Quem eram eles de fato? O que o mais estava escondido sob essa rede de segredos? Lucas sentiu o coração parar. A revelação de Rafael parecia quase uma explosão em sua mente. Antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela garagem, fazendo o chão tremer. Todos pararam por um instante, na expectativa daquilo que estava por vir. Então, como num passe de mágica, a imensidão da cena tomou outro rumo, quando um dos homens encapuzados, que parecia estar aguardando por um momento específico, avançou. Ele rasgou o silêncio com uma voz profunda e carregada. O verdadeiro segredo está pronto para ser revelado. Lucas ficou paralisado, sua mente num turbilhão. O capanga se virou para Maria, apontando um dedo acusador. Você não deveria estar aqui. O que você fez para eles? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. O que você quer dizer? Sua voz tremia, mas havia uma força latente. Rafael interrompeu, rindo cinicamente. Você não sabe, não é? A verdade sobre sua mãe não é nem um pouco doce. Ele se aproximou, cuidadosamente, aproveitando a confusão para intensificar o impacto de suas palavras. Sua mãe, Maria, ela não foi apenas reconhecida como uma traidora. Ela fazia parte dessa organização. A revelação foi um pesadelo. Lucas olhou para Maria, que agora parecia uma estranha, uma sombra do que ele pensou que conhecia. Isso é loucura. Seus pensamentos giravam. Cada palavra de Rafael um golpe. Maria é verdade? Ela hesitou um instante, mas então a expressão dela mudou. Não de medo, mas de resiliência. Lucas, não é como ele diz. Você não sabe toda a verdade. Mas antes que pudesse terminar, um novo som cortou o ar. O carro da polícia ameaçava invadir o espaço, e a situação se tornava cada vez mais tensa. Rafael, percebendo que o tempo estava se esgotando, levantou o pendrive em um gesto triunfante. Isso tudo vai mudar.
2 homens encapuzados avançaram, suas expressões frias estavam prontas para atacar. E no meio disso tudo, um rugido de motor se fez ouvir, como um trovão. Um carro veio com tudo, suas luzes ofuscando a garagem, e tudo ao redor parou. Todos se viraram surpresos. Quando o carro parou, a porta se abriu e uma figura familiar surgiu, interrompendo tudo. Lucas não podia acreditar. Era seu pai. Mas ele estava diferente, sujo e com ferimentos visíveis. O olhar de desespero em seu rosto dizia mais que palavras poderiam expressar. Lucas, gritou ele cortando a distância. Nós temos que ir, eles vão nos matar. O pânico se espalhou, mas a essência da revelação começou a se desdobrar. Lucas olhou para Maria e então para o pai. As peças pareciam se encaixar de uma maneira cruel. O que está acontecendo aqui, pai? Não é hora para discussões. Seu pai respondeu, quase implorando. Maria, a sua mãe me forçou a fazer isso. Ela está dentro de tudo, nesse acordo. E agora estão atrás de você. Maria parecia serena apesar do caos. Lucas, eu sou a chave. Eles sabem quem sou e o papel que tenho. Se eu for capturada... Rafael, com um sorriso cruel, interrompeu. Você é apenas uma marionete em um jogo muito maior. E diante de tudo isso, o que deveria ser um momento de união, de revelação, transformou-se em um sussurro de traições. O olhar de Lucas alternava entre os dois. Quem era a verdadeiramente vítima? A identidade de todos começou a se desfazer como açúcar em água, e ele sentiu que tudo que acreditou era um castelo de cartas prestes a desmoronar. Então, um clarão de luz ofuscante iluminou tudo. O policial responsável pela operação estava ali, e a voz habitual de autoridade soou. Policiais, todos parem agora. No meio do tiroteio, as silhuetas de aliados e inimigos se confundiam. Lucas estava preso, e a única certeza que tinha era que o jogo estava longe de acabar. E com o nó no peito, percebeu que a verdade era mais sombria do que poderia imaginar. Uma teia de mentiras e segredos que agora o colocava no centro de uma tempestade. O que ele faria agora? O olhar insistente de Maria queimava em sua alma. Ele podia sentir que a resposta estava bem ali, ao alcance das mãos. Mas o custo poderia ser sua vida. Ou pior, a de todos ao seu redor. O olhar de Lucas se fixou em seu pai, a confusão se misturando ao alívio. Mas antes que pudesse compreender a situação, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da garagem foi arrombada com uma força brutal, fazendo todos se virarem repentinamente. Era a polícia, e com ela, um oficial avançando à frente, com um ar de autoridade. Acalmem-se, gritou o policial, apontando a arma em direção a Rafael e aos capangas. Os gritos e o caos criaram um turbilhão. Lucas não sabia se sentia alívio ou pânico. A polícia estava ali, mas a tensão ainda pairava como uma sombra. As sirenes ainda ecoavam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Vá, Lucas, gritou seu pai, olhando para ele com desespero. Vamos sair daqui. Mas antes que pudesse dar um passo, algo mudou novamente. Um dos encapuzados, mantendo uma expressão de determinação, soltou uma frase que fez tudo parar por um momento. Você não pode escapar, Lucas, gritou, tirando uma máscara e revelando um rosto conhecido. Era Pedro, o amigo que Lucas pensou que havia perdido para sempre. Pedro? Chamou Lucas, totalmente incrédulo. O que está fazendo aqui? Mas Pedro não respondeu. Em vez disso, ele puxou um dispositivo do bolso e uma luz vermelha começou a piscar. O pânico tomou conta de todos ao redor. Lucas sentiu um peso no estômago. Eu não posso deixar que você saia com ela. Oh, gritou Pedro, olhando para Maria com um desdém que a deixou paralisada. Você não sabe o que ela realmente é. A verdade pareceu derreter no ar. O que Pedro sabia? O que ele queria dizer? Maria, por outro lado, começou a tremer. E o olhar de Rafael passou de triunfante a horrorizado. Não, Rafael rosnou, percebendo a mudança no clima.
Pedro, não faça isso. O dispositivo começou a emitir um pitido agudo, e Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. A fumaça começou a se espalhar pelo ambiente, e as luzes da polícia se apagaram. A cena se transformou em um campo de batalha instantâneo, onde gritos e tiros misturavam-se ao cheiro de fumaça e desespero. Não! Lucas gritou, olhando para a confusão ao seu redor. O que estava acontecendo? Por que Pedro estava fazendo isso? Mas tudo se desenrolava rápido demais. O pânico tomou conta, menções de traição e segredos foram lançadas no ar, e de repente, alguém começou a disparar. Lucas puxou Maria para trás, protegendo-a com seu próprio corpo. E suas mãos tremiam. Com a fumaça densa e o caos instalados, Lucas estava prestes a surtar. Ele olhou para Maria, que agora parecia perdida, mas havia uma determinação em seus olhos. Temos que descobrir a verdade, Lucas. Não podemos deixar que ele nos controle. E nesse momento Lucas entendeu. Toda aquela confusão era parte de algo muito maior. Rafael não era apenas um rival. Ele estava ligado a uma rede de segredos que envolvia não só o pai de Lucas, mas também a própria identidade de Maria. Tudo fazia parte de um jogo maior. E no fundo, ele podia sentir que mesmo com as revelações dolorosas, aquilo que os unia era mais forte. Mas antes que pudesse formular uma estratégia, uma explosão ressoou, seguida por uma luz ofuscante. O chão tremeu, e uma onda de força os jogou ao chão, como um tsunami de desespero. Lucas sentiu seu corpo ser arremessado para o lado, e tudo o que viu foi um borrão de rostos e sombras se contorcendo na fumaça. E então, no momento em que a poeira começou a sentar e a confusão abaixava, o verdadeiro choque começou a se desenrolar. Lucas levantou a cabeça e viu sua mãe, a mulher na foto. Ela estava ali, de pé, na entrada da garagem, um olhar que misturava amor e horror. Lucas! Gritou ela, e o coração dele desabou. Ela não era apenas uma figura do passado, mas parte do presente em toda a sua complexidade. E no fundo, ele percebeu que as respostas que sempre procurou estavam prestes a serem reveladas. A verdade, agora mais do que nunca, estava prestes a se desdobrar perante seus olhos. A fumaça se dissipava, e Lucas sabia que nada seria como antes. A identidade de todos, a verdadeira história, estava prestes a explodir diante dele, e uma única pergunta pairava no ar. O que acontecerá quando tudo for revelado? Lucas estava paralisado, a visão turva pela fumaça que se dissipava lentamente. O coração batia descontrolado. Sua mãe ali, de pé, com uma expressão que misturava preocupação e amor, parecia ter voltado do passado apenas para complicar tudo. Mas antes que pudesse processar a cena, algo absolutamente inesperado aconteceu. Maria, no meio do tumulto, pareceu sentir uma presença estranha. Ela congelou, os olhos se fixaram no fundo da garagem. Um homem emergiu da fumaça, seu rosto encoberto pela sombra, mas a postura era familiar. Quando ele se virou, Lucas percebeu que era alguém que nunca esperou ver novamente. Pai! A voz de Lucas saiu como um sussurro, e ele sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Bastou um olhar para saber que era David, o pai que acreditava ter perdido para sempre. Mas a pergunta no ar parecia mais complexa. O pai de Lucas fez um gesto rápido para encobrindo a figura ao seu lado, um rosto que Lucas imediatamente reconheceu. Era Sofia, sua mãe, mas com um aspecto muito diferente. Ela não estava apenas preocupada. Havia um brilho maligno em seu olhar. Vocês dois não sabiam? A voz de David cortou o ar tenso. A verdade é que Maria não é quem vocês pensam que é. Lucas e Maria se entreolharam, confusos e assustados. A revelação pesava como uma âncora no fundo do mar. O que seu pai queria dizer? A tensão cresceu, seus corações batendo em uníssono. Mas enquanto David continuava a falar, a verdade que emergia era como um veneno em suas veias.
Maria é artificial. As palavras de David eram gélidas. Um projeto experimental, feito para várias finalidades. Ela não é uma pessoa comum, mas parte de um pacto antigo que envolve sua mãe. Lucas mal conseguia respirar. Um nó na garganta dificultava suas palavras. O que o pai estava dizendo? A expressão de Maria mudou, de assustada para devastada. Como você pode fazer isso comigo? Ela perguntou, a voz se quebrando. Eu não sei o que você está falando. Lucas gritou. Ele sentia a raiva borbulhando. A imagem de Maria, com quem recentemente se conectara, agora parecia desmoronar. A ideia de que ela não era uma pessoa de verdade, mas um experimento, um fantotinho, em uma trama familiar, o golpeou profundamente. Rafael, que até então estava em segundo plano, riu desdenhosamente. Esse é apenas o começo. O que você acredita ser uma família é uma farsa. Seus pais sempre esconderam a verdade. E então veio o silêncio. O autoritarismo daquela revelação parecia engolir o espaço ao redor. Cada um dos presentes entendia a gravidade do que foi dito. A identidade de Maria, a verdade sobre sua mãe, tudo estava em jogo. Era um impulso cruel de Rafael. Mas as palavras de David estavam martelando na cabeça de Lucas. Não há como voltar atrás. David gritou. Maria foi criada como uma arma, um meio para um fim. O que está em jogo é mais importante do que vocês imaginam. Maria desabou no chão, as lágrimas escorrendo. O corpo dela tremia, e Lucas sentiu uma onda avassaladora de compaixão misturada à confusão. Como poderia ter uma relação com alguém que era apenas o experimento? Era tudo uma mentira? Os sons dos carros da polícia ficaram mais altos. E Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Maria, um misto de amor e dor em seu coração. Ele sentia que ainda havia algo ali, que havia mais em jogo do que os segredos obscuros. Mas a certeza começou a escorregar por entre seus dedos. Agora que todos sabem, disse Rafael, triunfante. Você vai fazer a escolha certa, Lucas. Salve você mesmo ou continue amando uma mentira. E enquanto os olhos de Lucas giravam entre Maria e seus pais, a única coisa que restava é a pergunta que ecoava. Quem era realmente a pessoa ao seu lado? E que destino aguardava aquele amor que agora parecia ter sido construído sobre um abismo de mentiras? Ele sabia que o futuro seria arriscado, mas algo dentro dele o impedia de desistir. De uma forma ou de outra, ele precisava descobrir a verdade por trás da mentira, mesmo que isso significasse enfrentar demônios que ele nem sabia que existiam. Lucas estava paralisado, a visão turva pela fumaça que se dissipava lentamente. O coração batia descontrolado. Sua mãe, ali, de pé, com uma expressão que misturava preocupação e amor, parecia ter voltado do passado apenas para complicar tudo. Mas antes que pudesse processar a cena, algo absolutamente inesperado aconteceu. Maria no meio do té, ela congelou. Os olhos se fixaram no fundo da garagem. Um homem emergiu da fumaça, seu rosto encoberto pela sombra, mas a postura era familiar. Quando ele se virou, Lucas percebeu que era alguém que nunca esperou ver novamente. Pai! A voz de Lucas saiu como um sussurro, e ele sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Bastou um olhar para saber que era David, o pai que acreditava ter perdido para sempre. Mas a pergunta no ar parecia mais complexa. O pai de Lucas fez um gesto rápido para encobrindo a figura ao seu lado. Um rosto que Lucas imediatamente reconheceu. Era Sofia, sua mãe, mas com um aspecto muito diferente. Ela não estava apenas preocupada. Havia um brilho maligno em seu olhar. Vocês dois não sabiam? A voz de David cortou o ar tenso. A verdade é que Maria não é quem vocês pensam que é. Lucas e Maria se entreolharam, confusos e assustados. A revelação pesava como uma âncora no fundo do mar. O que seu pai queria dizer? A tensão cresceu, seus corações batendo em uníssono. Mas enquanto David continuava a falar, a verdade que emergia
era como um veneno em suas veias. Maria é artificial. As palavras de David eram gélidas. Um projeto experimental, feito para várias finalidades. Ela não é uma pessoa comum, mas parte de um pacto antigo que envolve sua mãe. Lucas mal conseguia respirar. Um nó na garganta dificultava suas palavras. O que o pai estava dizendo? A expressão de Maria mudou de assustada para devastada. Como você pode fazer isso comigo? Ela perguntou, a voz se quebrando. Eu não sei o que você está falando, Lucas gritou. Ele sentia a raiva borbulhando. A imagem de Maria, com quem recentemente se conectara, agora parecia desmoronar. A ideia de que ela não era uma pessoa de verdade, mas um experimento, um fantochinho, uma trama familiar, o golpeou profundamente. Rafael, que até então estava em segundo plano, riu desdenhosamente. Isso é apenas o começo. O que você acredita ser uma família é uma farsa. Seus pais sempre esconderam a verdade. E então veio o silêncio. O autoritarismo daquela revelação parecia engolir o espaço ao redor. Cada um dos presentes entendia a gravidade do que foi dito. A identidade de Maria, a verdade sobre sua mãe, tudo estava em jogo. Era um impulso cruel de Rafael, mas as palavras de David estavam martelando na cabeça de Lucas. Agora que todos sabem, disse Rafael, triunfante, você vai fazer a escolha certa, Lucas. Salve você mesmo, ou continue amando uma mentira. E enquanto os olhos de Lucas giravam entre Maria e seus pais, a única coisa que restava era a pergunta que ecoava. Quem era realmente a pessoa ao seu lado? E que destino aguardava aquele amor que agora parecia ter sido construído sobre um abismo de mentiras? Ele sabia que o futuro seria arriscado, mas algo dentro dele impedia de desistir. De uma forma ou de outra, ele precisava descobrir a verdade por trás da mentira, mesmo que isso significasse enfrentar demônios que ele nem sabia que existiam. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito cortou a tensão. Era um grito familiar, que fez o sangue gelar nas veias de Lucas. Clara, a irmã de Rafael, emergiu da fumaça, com um olhar de pura fúria e um revólver na mão. Você vai se calar, Rafael, gritou ela, disparando para o chão ao lado dele, fazendo todos se encolherem. Isso acaba aqui. Lucas estava chocado. Clara? O que ela estava fazendo ali? Mas antes que alguém pudesse reagir, outra figura apareceu nas bordas da garagem. É a Pedro, o amigo de infância de Lucas. Mas agora ele estava ferido, sangrando e desorientado. Eu tentei avisar você, Lucas, ele disse, seu olhar fixo em Rafael. Mas não era só o que você pensava. O caos estava prestes a explodir novamente. Clara estava ali, Pedro estava ali. E as verdades começaram a se entrelaçar de uma maneira que Lucas nunca poderia imaginar. O que você quer dizer? Lucas questionou, a confusão aumentando. O que está acontecendo aqui? Clara olhou para Pedro com desdém. Ele sabe muito mais do que está dizendo. Ela se virou para Lucas. Rafael não é só seu rival. Ele é parte de uma organização secreta que quer acabar com todos nós. Mas antes que a verdade pudesse ser totalmente revelada, outro grito ecoou. Uma explosão irrompeu do lado oposto da garagem, e o teto começou a ceder. A fumaça subiu em espiral, cercando-os todos. Lucas sentiu que a realidade estava se desintegrando. Caiam! Gritou David, puxando Maria para perto, e o chão começou a tremer. As paredes estavam se desmoronando. A confusão tomou conta do ambiente. E enquanto a poeira e a fumaça cobriam tudo, Lucas percebeu que aquela explosão era o sinal de que uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma que poderia mudar tudo o que ele acreditava sobre sua família e sua vida. Estava em meio a um jogo maior do que poderia imaginar, e o alicerce de suas certezas estava prestes a colapsar. O caos parecia não ter fim. A fumaça ainda pairava no ar, cheirando a pólvora e medo. Lucas olhou para sua mãe, seus olhos penetrantes, buscando respostas em meio ao turbilhão. A estrutura da garagem estava se desfazendo, e os gritos ecoavam como ecos de um pesadelo sem fim. Maria,
ao seu lado, estava paralisada, o rosto pálido, como se as revelações a tivessem esmagado. "Lucas, você precisa decidir", gritou David, sua voz cortando através do caos. "Não temos tempo." Mas a situação parecia um labirinto de mentiras. Todos em choque. Clara com a arma na mão, Pedro ferido e o riso de Rafael ainda reverberando como um eco amargo. Ali tudo desmoronava, e naquele círculo de dúvida, Lucas entendeu que os segredos, afinal, estavam entrelaçados com cordas invisíveis de amor e traição. "O que você quer de mim?" Lucas perguntou, a voz trêmula, mas resoluta. "O que sou eu nessa história?" Rafael se aproximou, sua presença ameaçadora quase palpável. "Você é a chave, Lucas. E a chave que você decidir usar pode abrir ou fechar o que resta de sua família." Maria, finalmente se recuperando, olhou fixamente para ele. "Eu não sou uma arma." As palavras saíram em um sussurro, mas havia uma força ali. "Eu sou mais do que isso." O olhar de Lucas cruzou com o de Maria. Um momento suspenso. O chão vibrou novamente, e então um grito cortou o ar. Não era de dor, mas de determinação. Pedro, ofegando, levantou-se, apoiando-se contra a parede. A única maneira de acabar com isso é enfrentar a verdade. Com um movimento ágil, Clara se virou para seu irmão, a fúria moldando sua expressão. "Você precisa parar, Rafael. Isso já passou dos limites." O silêncio mortal pairou. Todos sabiam que o que estava em jogo era muito maior do que uma disputa entre famílias. Era sobre o que definiu quem eles eram. Lucas percebeu que a resposta estava dentro dele, um calor crescente que emanava de seu coração. Ele podia sentir, quase palpar a verdade que queria berrar. "Se é isso que você quer, Rafael." Lucas ergueu a cabeça, o desafio claro em seus olhos. "Que venha, mas você não pode decidir por mim ou pela Maria." O semblante de Rafael escureceu. Ele se preparava para resistir, mas antes que pudesse se mover, a explosão na entrada da garagem ecoou mais uma vez. As chamas lamparam e Lucas sentiu o calor do fogo, como se estivesse queimando por dentro. A angústia estava viva no ar e algo dentro dele disparou. E assim, com um movimento rápido, Lucas agarrou a mão de Maria e puxou-a em direção à saída. Era a única saída. Eles precisavam escapar desse pesadelo. Quando cruzaram a porta, o mundo exterior vinha a galope. A tempestade lá fora se intensificava, mas havia espaço para esperança. "Você é mais do que um experimento." Lucas disse a Maria enquanto corriam. "Você é real, e isso é o que importa." Maria olhou para ele, as lágrimas escorrendo, mas um sorriso começou a surgir. "Vamos descobrir a verdade juntos." Enquanto os dois deixavam a garagem para trás, sentindo o vento impetuoso batendo contra seus rostos, um sentimento surpreendente de liberdade tomou conta deles. A verdade do passado poderia ser dolorosa, mas o futuro era um mistério cheio de promessas. E enquanto os sons de sirene se afastavam, Lucas olhou para Maria, e seus corações se conectaram. Este era apenas o começo, e tudo ainda estava por vir. As respostas estavam lá fora, aguardando para serem descobertas em um mundo que os desafiava a lutar pelo que realmente importava. E agora, galera, chegou a hora de você agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, ajude o algoritmo e mostre que você está aqui com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você acha que vai acontecer a seguir? Não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte dessa jornada conosco.